nobre relator, todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação dessa casa. Eu separei em 4 tópicos a minha fala nessa noite, mas eu quero iniciar fazendo memória a uma conversa que eu tive com o nobre relator ali ao pé da tribuna, quando, diante de uma fala minha, inclusive com relação à própria denúncia, até então, naquele momento, o nobre relator, creio que não tinha nem ideia que seria o relator dessa matéria, né? Mas ali, de forma muito humilde, eu acolhi exatamente as palavras de um parlamentar com 40 anos nessa casa, e ali, de forma muito serena, ele me indagava e perguntava se seria realmente o melhor para o país. Não sei se Vossa Excelência se lembra dessa conversa que tivemos ali. Vossa Excelência me indagava, será que seria realmente o melhor para o país que o presidente fosse afastado nessa altura, não é, do campeonato? E eu sentia que realmente era sincero da parte de Vossa Excelência esse questionamento, né? Eu, como um deputadozinho de primeiro mandato, claro, fiz questão de tentar explicar com toda a minha limitação para Vossa Excelência, com toda a experiência que Vossa Excelência tem, mas vi que naquele momento a nossa conversa foi muito produtiva e saí muito satisfeito daquela conversa, até pela abordagem que Vossa Excelência fez, tão respeitosa a um parlamentar de primeiro mandato como eu, né? E, então, antes de mais nada, quero dizer do respeito que tem por Vossa Excelência, né, e o agradecimento que tem já por aquele pequeno gesto, mas que para mim falou muito alto ao meu coração, exatamente em ver em Vossa Excelência tanta experiência e naquele momento se reclinar ali sobre um pequeno deputado no seu início de mandato. Mas feito isso, eu quero também rememorar aqui, e falei isso para Vossa Excelência naquele dia, a minha atuação nessa casa desde quando cheguei aqui em 2015. Naquele início, eu já deixei muito claro que eu era um deputado com total independência nessa casa. Independência no meu partido, independência no meu estado, apesar de respeitar profundamente a estrutura partidária, o meu partido, o PSB, e o meu partido sabe do respeito que tenho pela estrutura partidária, pelas lideranças do meu partido, mas tenho total independência, porque essa independência me foi dada quando fui convidado a ingressar nesse partido, na época, pelo finado deputado Eduardo Campos, né, que naquele momento saía candidato à presidência, e na conversa com ele, juntamente com o Márcio França, hoje vice-governador do estado de São Paulo, fui acolhido no PSB com total independência para defender as minhas bandeiras, defesa da vida, da família, da moral, dos costumes, e ao mesmo tempo independência no meu voto, né? E isso, ao longo de todo o meu mandato, tem ficado muito claro. Procuro sempre estar muito atento ao direcionamento do partido, à minha bancada, mas tenho total independência para o meu voto. Assim eu fiz no impeachment, diferentemente de alguns parlamentares do PT, que aqui até acusam parlamentares que votaram pelo impeachment por ter votado por um golpe, por terem sido comprados, ou tantas coisas que dizem. Não sei de outros, digo sempre por mim, né? Eu realmente não tenho preço, eu tenho valor. Votei pelo impeachment por ver o estrago que o PT fez no nosso país. Nas questões morais, foi um dos partidos que mais destruiu a moral no nosso país, as bases morais no nosso país. O partido que mais destruiu a nossa economia, justificando que estava, sim, ajudando os pobres, os miseráveis, e justificando isso nas atitudes de corrupção que ficaram muito claras para nós através da Lava Jato. Mas votei naquele momento exatamente por ver o estrago que esse partido fez no nosso país. E, claro, também vendo ali naquela peça que foi apresentada naquela época pela doutora Janaína Pascoal e doutor Hélio Bicudo, que sim, ali haviam elementos, e eu como parlamentar, como fiscalizador do Executivo, não podia virar as costas naquele momento e dizer não àquele processo. Então votei pelo impeachment, e me lembro que naquele dia, eu, com muito respeito, assim como sempre faço, respeito institucional ao presidente da casa, naquela época, o deputado Eduardo Cunha, eu dizia no fim da minha fala do impeachment, e desejo que também o processo contra Vossa Excelência nessa casa prossiga, porque o nosso país precisa ser passado a limpo. E eu fiz de forma muito respeitosa. Depois, então, votei a cassação do deputado Eduardo Cunha. Quando chegamos na primeira denúncia, então, do presidente Temer, a quem também nutro profundo respeito institucional pela presidência e também até mesmo pela pessoa, nas poucas vezes que estive com o presidente Temer, e de modo muito especial na questão da defesa da vida, eu quero agradecer ao presidente Temer, porque ele foi contundente quando foi instado pelo STF com relação ao aborto, e o Executivo, na pessoa do presidente Temer, foi enfático, dizendo que não iriam mudar nada no que estava na nossa legislação, mas
ainda que com respeito institucional ao presidente Michel Temer, também preciso ver o estrago que foi causado no nosso país com o seu partido e com o seu grupo, somado ao PT. Aí são irmãos siameses, aí foi um estrago generalizado no nosso país, com o grupo, hoje, chamado pela Procuradoria-Geral de Organização Criminosa, né, a ORCRIM, juntamente com o PT, uma outra organização criminosa, também dito pelo próprio procurador e pelos procuradores da Lava Jato e pelo próprio juiz Sérgio Moro. Essas duas organizações criminosas se juntaram e aí então destruíram ainda mais o nosso país. E chegamos nesse momento, né, onde a Lava Jato, ela começou esse processo de depuração da corrupção sistêmica e endêmica no nosso país. E culminou especialmente aí no início do nosso mandato, em 2015. E venho acompanhando todo esse processo de depuração da corrupção no nosso país. E a grande verdade é que o nosso povo está estarrecido com tudo que está acontecendo. Eu entendo que avançamos alguns passos na questão econômica, porque nós saímos do terrível para o ruim. Então, entendo que sim, tivemos esse processo de melhoria em alguns pontos. Também entendo que esse processo de melhoria se deve a vários fatores que já foram ditos aqui por outros deputados, que sinalizam números que partem de situações, na verdade, negativas, né? E por isso se positiva de forma mais fácil em algumas situações da economia. Mas a Lava Jato, ela realmente começou a fazer uma grande depuração e hoje nós estamos aqui exatamente tratando de um tema que é fruto dessas investigações, com provas cabais, com a fala do presidente gravada, com a fala dos delatores, com provas, porque já foi dito também aqui que na peça que Vossa Excelência entende infinitamente mais do que eu, não sou jurista, não sou operador do direito, mas na peça que foi apresentada pelo procurador, está muito claro que são fatos, não são indícios, são fatos. Apesar de nós não votarmos aqui por questões técnicas, isso caberá ao STF, e eu duvido muito que passe esse processo aqui na Câmara, pelo que nós já vimos outra vez, e pelo que a mídia mostrou também, não sou eu que estou dizendo, a mídia mostrou claramente, desde o impeachment até agora, que deputados são cooptados, são comprados por cargos, por emendas parlamentares, que nas emendas não tem nada de irregular, nós sabemos disso, mas a forma como se trata a coisa, realmente já deixou muitos parlamentares amarrados com o governo, assim como o presidente, na época, aliás, o ex-presidente, hoje denunciado e réu, não é? Lula também estava lá no hotel comprando votos na mesma época do impeachment, igualzinho como foi feito na primeira denúncia, e também agora, assim a mídia tem mostrado de forma explícita, e eu repito, o nosso povo está estarrecido, enojado com tudo isso. Esperava-se que no nosso país o parlamento tivesse o mínimo de decência num momento como esse, e apresentar ao nosso povo um mínimo de senso de coletividade, não de corporativismo, como nós estamos vendo, infelizmente, também nessa segunda denúncia. Não gosto de ficar aqui tratando de forma ofensiva nenhum dos parlamentares. O que estou colocando aqui, primeiro, é o que eu vejo dentro dessa casa. Eu estou aqui, sou testemunha ocular de situações e conchavos que são feitos para se blindar, como nós vimos agora há pouco no Senado. O senador Aécio Neves retoma o seu mandato de forma corporativista, porque aqueles que votaram estão pensando, amanhã pode ser eu. Mas se cometeu o ilícito, o crime, que pague. Então, se há um crime com fatos mostrado pelo procurador, eu vejo que o mais sensato e correto seria, sim, que o presidente Temer respondesse na esfera aonde deve ser respondido por esses crimes, que é o STF, por todas essas situações, tivesse ali, de fato, sim, a possibilidade de dar as suas respostas, se ele, como está dizendo, e assim os seus advogados, e também aqueles que o defendem aqui, se de fato os fatos apresentados pelo presidente corroboram para a sua inocência, que seja isso provado lá. Eu votarei mais uma vez pelo prosseguimento da denúncia, para ser coerente com todos os passos que tenho dado nessa casa e para dar uma resposta concreta à nossa população. Eu respeito profundamente o parecer de Vossa Excelência, volto a dizer com o que eu disse no início, com todo respeito e até mesmo respeitando o tempo que Vossa Excelência traz nessa casa e o conhecimento que tem da matéria técnica jurídica, mas o voto, nesse momento, nessa casa, será político. E por isso eu manterei o meu posicionamento de coerência, assim como eu fiz desde o impeachment até o dia de hoje nessa casa. E peço aos parlamentares que entre hoje e amanhã pensem e reflitam um pouquinho, não só porque o ano que vem, é 2018, vai ter votação, mas pensem no nosso povo que já não aguenta mais tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente.